eu tenho uma planilha onde eu coloco sempre meus pensamentos ali, ou pensamentos que eu considero úteis, né? Que eu tive ao longo do dia, ou aqueles pensamentos, digamos assim, que foram mais reveladores, que me levaram a pensar numa coisa mais interessante ou entender minha vida de uma forma diferente. Um desses pensamentos hoje me veio à mente, e eu até consultei lá para ter certeza de que era assim mesmo o pensamento, e que é a nossa vida é muito parecida com o livro, você não concorda? Inclusive tem algumas tradições religiosas que falam do livro da vida, isso, aquilo, outro. E a beleza da história da vida da gente, do livro da vida da gente, é que a gente é que escreve, né? Tem muita gente que acredita que já tem um destino, etc e tal. Aí tem pessoas que acham que você, na verdade, tem um livre-arbítrio, etc. Acho que, assim, tem opiniões que variam, mas sob o meu ponto de vista, é como se você tivesse um caminho para seguir, digamos assim, e você pudesse escolher a forma como você segue aquele caminho, tá? Então eu acredito em destino e livre-arbítrio ao mesmo tempo. Eu acho que fazem sentido as duas coisas, enfim, não vou aprofundar isso aqui, mas eu quero compartilhar com você uma ideia que eu tive hoje. Por quê? Hoje, especificamente, cara, foi um dia especialmente bom, mas ruim ao mesmo tempo. Olha que curioso, né? Porque o dia começou, digamos assim, meio que normal, sabe? Aquele dia meio normal, rotineiro, etc e tal, nada demais, sabe? Passa a manteiga, tipo, tanto faz como tanto fez. Mas teve bastante notícia boa hoje. Então teve cliente entrando, foi dia da gente fazer, por exemplo, ali alguns abatimentos, pagar algumas dívidas importantes que a gente tinha na empresa. Pô, maravilha, né? E aí, cara, deveria ser um dia só ótimo, né? Deveria estar só felizão, amarradão, etc e tal. Mas não foi isso que aconteceu. Chegou ali mais ou menos 4 da tarde, mais ou menos, aquela hora que começa a dar meio que um downzinho na energia mesmo, né? O café começa a reduzir. Eu comecei a perceber que vieram algumas notícias que eu não queria. Às vezes você recebe o contato de uma pessoa, especialmente no meu trabalho, né, cara? Você vai falar com algumas pessoas que são mais snobs, são mais soberbas, são mais metidas a besta e tal. Especialmente quando você fala com pessoas mais júnior, que não tem muita noção assim, do que está acontecendo, de como se posicionar. Então eu comecei a perceber que meu estoque de paciência estava ficando menor. E mais do que isso, né? As coisas pequenas que eram negativas estavam me incomodando muito mais. Às vezes, cara, não é nenhuma coisa negativa, efetivamente. Só não estava saindo do jeito que eu queria. Isso é uma coisa de controle mesmo. Eu queria que fosse de um jeito e a coisa estava indo por um caminho diferente. Ela pode chegar no lugar onde eu quero ainda, ou só vindo de um jeito diferente. E isso começou a me incomodar pra caralho. Ah, mas o que isso tem a ver com o livro da vida? Que porra é essa que você tá falando? Olha, se você nunca teve nesse canal aqui, você ainda não tá ligado que aqui os conteúdos são de boa qualidade. Então já se inscreve aí, por gentileza, ok? E deixa o seu like nesse vídeo também, porque aqui o conteúdo é de boa qualidade. Fica comigo até o final que você vai entender o que eu quero dizer. O que acontece? Imagina que numa história, quando você escreve a história, o que no final das contas realmente importa? É o que está acontecendo à volta, ou seja, você vai escrever uma história com base no que está acontecendo à sua volta, ou a forma como você vê aquilo que está acontecendo à sua volta. É lógico que você vai escrever uma história a partir do seu ponto de vista. E hoje o meu dia me mostrou que o ponto de vista é uma escolha, cara. Ou seja, a forma como você escreve a sua vida, escreve o livro da sua vida, é uma escolha completamente sua. Repara no seguinte, hoje, quando eu comecei a ficar incomodado, uma coisa que não acontecia antes, eu tenho trabalhado bastante isso em mim mesmo, né, de me observar. Uma coisa que eu não fazia muito antes era o seguinte, ficar prestando atenção no meu estado de humor. Cara, como é que eu tô hoje? Como é que eu tô agora? Como é que eu tô agora? Como é que eu tô reagindo a isso? O teu corpo vai falar pra você, às vezes quando você fica com raiva, sei lá, teu estômago vai apertar, etc e tal, você vai começar a respirar mais forte, enfim, tem formas de você perceber isso. Mas hoje aconteceu uma coisa muito curiosa, porque eu percebi um momento em que essas energias de negatividade, de reação, de ser aquela pessoa mais reativa, ao invés de escolher a forma como eu quero reagir, como se tivesse alguma coisa tentando me arrastar para um polo de reação que eu não queria. Que é um polo de reação mais agressivo, um polo de reação mais negativo mesmo, de falar, pô, não vai dar certo, ai meu Deus, olha que coisa ruim e tal. Quando o dia foi todo muito bom, o dia foi excelente. E eu percebi isso. Eu percebi quase como se fosse uma mãozinha assim me puxando, falando, vem pra cá, vem. E eu falei, não quero não. E aí, não foi aquela coisa de ficar fingindo, não, isso aqui não acontece, eu não gostei disso, não. Foi assim, não, isso aconteceu, eu não gostei disso, e foda-se, tipo assim, sempre vai acontecer coisa que eu não gosto, eu não posso sofrer porque coisas que eu não gosto aconteceram, vão acontecer sempre. O fato de eu ficar incomodado com isso faz com que eu escreva diferente a história que eu quero escrever no livro da vida. Então não é mais eu escrevendo a história, é basicamente uma reação instintiva. Não sou eu no controle da escrita, é uma outra coisa. E eu senti isso acontecendo hoje. Já aconteceu isso com você? Você já reparou, cara, quando você tá ficando puto, e não é na hora que você já tá puto, porque existe uma diferença, tá? Uma coisa é quando você tá puto e você vai do puto pro muito puto, tô dando exemplo, tá? Que é aquele momento que você tá puto, mas você tá segurando, aí você depois já tá muito puto e não segura mais. Não é isso que eu tô dizendo. É no momento em que você tá no estado, digamos assim, normal, ou no estado de, sei lá, vamos falar que você tá numa homeostase de humor, e aí você começa a sentir mudando.
Não é que você tá puto ainda. Não é que você tá puto, ficou muito puto. Não. É o momento que você não tá puto ainda, você tá bem. E aí você sente aquela mudança e fala, peraí, o que tá acontecendo? Já aconteceu isso com você? Peraí, o que tá acontecendo? Por que eu tô ficando incomodado? Ah, foi isso, aquilo. Quando você consegue perceber isso, cara, você pode escolher. E mesmo quando você já tá puto, você pode escolher. Mas aí eu preciso ficar me reprimindo. Não, não é reprimir. Repara, quando você tá escrevendo uma história, pensa nisso, teu livro da vida. Nessa página agora, eu gostaria que tivesse escrito que eu mandei, sei lá, o porteiro da frente do meu prédio tomar no cu. Você gostaria de fazer isso? Pensa nisso. Eu quero colocar isso no livro da minha vida. É isso que você quer colocar? Ah, tal dia, tal hora, o Hanson, blá, 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 não sei o quê. Eu aqui fui lá e mandei o cara tomar no cu. Por quê? Porque sim, porque eu tava revoltado. Você gostaria de escrever isso? Eu, no caso, eu não gostaria de escrever. Perfeito? Então, quando eu comecei a perceber que eu tava mudando completamente a forma como eu estava me sentindo e, eventualmente, é lógico, como eu ia reagir, como eu ia me colocar nas situações, eu escolhi fazer o contrário. Eu falei, não, peraí. Não é essa história que eu quero escrever. Não é desse jeito que eu quero me comportar. Eu não quero que mude para esse polo. Eu quero ficar onde eu estou agora. Então, repara, sua vida, cara, é como um livro. Repara que se você realmente, tá, levasse a sua vida todo dia como se fosse um livro, eu tenho certeza absoluta que boa parte das coisas que você se queixa ou que estão fudendo a sua vida agora, um monte de negatividade que você arrasta no seu dia a dia, vício de hábito, etc e tal, você ia deixar de lado, cara. Com certeza. Porque você ia começar a pensar o seguinte, cara, se um dia eu fosse ler esse livro, se eu fosse olhar para trás, eu ia querer escrever uma porcaria dessa aqui? Eu ia querer escrever que porque eu fiquei batendo boca, que eu briguei, que eu fiquei com um monte de ressentimento, etc e tal? Provavelmente não. Especialmente porque na escrita do livro, a sua percepção influencia diretamente. Repare que se você tem uma família linda, se você está muito bem nos seus negócios, se você isso, aquilo, outro, mas se você está pobre, triste, doente por dentro, às vezes as pessoas nem percebem, é verdade, eu sei que tem muita gente sofrendo aí, mas, cara, a sua percepção não vai ser que você está próspero, feliz, que você está amparado, não. A sua percepção vai ser de uma pessoa que está dessa maneira, né? Tão mal por dentro. Então, a forma como você escreve a sua vida tem muito a ver com as escolhas que você faz. Escolhas que são muito pequenas, como, por exemplo, cara, eu não quero reagir dessa forma. Eu quero reagir dessa forma aqui. E a forma que eu quero reagir é essa, sendo imparcial. Ah, coisa ruim? É uma coisa ruim que aconteceu. Ah, coisa boa? É uma coisa boa que aconteceu. Sempre vai ter coisa boa e sempre vai ter coisa ruim. Se você se deixar ir para um lado e para o outro como se você fosse uma gangorra, como se você fosse, imagina ali um navio à deriva, no final das contas, quem está escrevendo seu livro não é nem você. Vai ficar aquele monte de coisa cheio de garrancho ali. Depois você vai olhar para trás e fala, pô, fui eu que fiz isso, cara? Realmente fui eu que fiz isso? Eu tô te contando isso hoje porque isso aconteceu comigo. Eu fui lá, fiz mais anotaçõezinhas, pensando acerca disso. Falei, cara, será que é um tópico interessante para falar? E eu tenho certeza que é. Por quê? Eu tenho certeza que isso acontece com outras pessoas, cara. Repara, você não é um navio à deriva, não. Você pode escolher ficar puto ou não. Você pode escolher como o seu ânimo vai se colocar. Ah, Hanson, não, mas aí eu tô me reprimindo. Não tá se reprimindo. É uma escolha. É uma escolha. Ah, mas eu vou ter raiva dessa pessoa? Pô, não quero. Por quê? Porque eu não quero sentir raiva. Eu não quero que a raiva me incomode. Ah, eu vou, por exemplo, explodir hoje, vou ficar para baixo, vou ficar negativo porque eu tive, sei lá, contato com uma pessoa que não foi bacana. Ou então, por exemplo, porque alguma coisa não foi exatamente do jeito que eu queria. Cara, não. Simplesmente não faz sentido. Repara. Então, se você passa por isso ou passou por isso em algum momento, lembra, pensa nisso. Pega esse pensamento para você. A tua vida é que nem um livro. Tudo que você faz vai sendo anotado ali. Ah, mas aí o fulano ficou aqui. Tudo que você faz tá ali anotado. As suas escolhas vão determinar a qualidade da história. A qualidade da história vai determinar a qualidade da sua vida. A qualidade da sua vida, eventualmente, vai determinar, por exemplo, os lugares onde você consegue chegar, ou o que você oferece para as pessoas que estão à sua volta, que eventualmente você gosta, né? Então, isso hoje, para mim, ficou muito forte, cara. É uma questão de escolha, realmente. Ah, você pode talvez não ficar super feliz, ai meu Deus, e também não acho que tem que ficar super feliz o tempo todo, nem super triste o tempo todo, isso para mim é um absurdo, isso é uma alienação praticamente. Mas pega essa ideia para você. Tudo que você faz na sua vida, você tem a escolha. Tudo que aquilo que vem afetar você, você tem a escolha. E por que fazer essa escolha? Porque a sua vida é como um livro que você escreve e ali só vai ficar aquilo que você quiser colocar. Não adianta, pode vir, a tua vizinha chata, pode vir quem quiser. Se você optar por estar no teu centro, fazer as coisas do seu jeito e determinar o seu humor, determinar a maneira como você reage às coisas, rapaz, não tem nada que vai incomodar você. Nada. Eu tenho certeza. É tudo questão de escolha. Então você escolhe o que escreve no livro da sua vida. A gente se vê no vídeo 103. Um abraço
E tchau, tchau.